Graças a Deus por estarmos aqui em mais um domingo para glorificarmos ao Senhor, adorarmos ao Senhor, aprendermos cada vez mais da palavra dEle para as nossas vidas. E também está recebendo vocês que estão visitando a gente presencialmente, virtualmente, quer pela primeira vez ou quer já tem o costume de estar aqui entre nós aos domingos. Nós queremos dizer para vocês que todos vocês são muito bem-vindos em nosso meio. E o nosso desejo é que o Senhor esteja abençoando a sua vida, fortalecendo o seu coração e edificando você, para que você saia desse lugar de uma maneira totalmente transformada, abençoada e fortalecida da parte do Senhor. E o que a Igreja Batista de Apodi tem a dizer aos nossos visitantes? Deus te abençoe. Amados, hoje à noite nós vamos pensar um pouquinho, como já divulgado, sobre as marcas de um justificado, e para isso nós vamos fazer uma leitura lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 18, do versículo 9 ao versículo 14, que registra para nós, por sinal, uma parábola bastante conhecida, pronunciada pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Lucas capítulo 18, nós vamos fazer a leitura do versículo 9 até o versículo 14, para pensarmos um pouquinho sobre as marcas de um justificado. Jesus contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos ou se consideraram injustos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que esse desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. E o Senhor aplique essa porção da palavra dele em nossos corações. As marcas de um justificado. O termo justificado é uma daquelas palavras que nós costumamos usar com pouca frequência no nosso dia a dia. Talvez você consiga puxar na sua memória, recentemente, de ter usado essa palavra, quando você teve de faltar no seu trabalho e você precisou justificar a sua ausência. De repente você ficou doente, você não teve condições de ir para o trabalho, você não teve condições de ir para aquela reunião que você estava escalado, convocado para ir, e aí você teve de justificar a sua ausência, ou seja, você explicou a razão da sua ausência e fez com que a sua explicação, a sua ação, a sua razão fosse aceita pelos demais. Em um sentido básico, obrigado, Paulo, em um sentido básico, isso é a ideia de justificado. É você ter uma pessoa, um argumento ou um comportamento sendo aceito diante de alguém. Os alunos aqui, por exemplo, vão poder lembrar das provas que fazem na escola, e naquelas provas meio cascas grossas, que o professor, além de perguntar sim ou não, ele coloca essa palavrinha aterrorizante no final, né? Justifique sua resposta. Está lá, é assim, é assado? Aí você bota sim ou não, e o professor pede, justifique, prove realmente que a sua resposta. É uma palavra aterrorizante para quem não estudou direito para a prova, né? Mas o fato, irmãos, é que, fora essas vezes, e fora, claro, as pessoas aqui que estudam no campo jurídico ou trabalham no campo jurídico, justificado, justificação, não é uma palavra que faz parte do nosso dia a dia. A gente não costuma usar essa palavra com frequência. Mas se você for observar a linguagem bíblica, a palavra justificado, ou o termo justificação, é uma das ideias mais importantes presentes nas Escrituras. Porque essa palavrinha, ela descreve para nós como um pecador, como eu e você, imperfeitos,
como nós, como pecadores imperfeitos, podemos ser aceitos diante de um Deus perfeito. Esse é o coração da parábola que nós acabamos de ler. Aqui Jesus está apenas descrevendo para nós, nessa parábola, como uma pessoa totalmente ruim pode ser aceita, aprovada, abraçada e salva por um Deus completamente e totalmente bom. E através dessa parábola que Jesus vai descrever para nós quais são as marcas e as características de uma pessoa que verdadeiramente foi aceita, aprovada e justificada diante de Deus. A primeira coisa que Jesus vai destacar do versículo 9 a 12 é que o justificado é alguém que evita a autoexaltação, é alguém que evita a autopromoção. Já no versículo 9, Jesus vai falar sobre, ou Lucas pelo menos vai introduzir, essa fala de Jesus dirigida para esse tipo de pessoa. Pessoas orgulhosas, autoconfiantes e preconceituosas. O versículo 9 diz, Jesus contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. É assim que Lucas descreve para nós, logo de cara, não é um negócio que a gente tem que ler, interpretar e procurar interpretar, não, logo de cara, com a chave na porta assim, Lucas entrega para nós qual é o público para o qual Jesus está dirigindo essa parábola, a pessoa que ele quer atingir com essa fala que ele trouxe naquele dia. Para quem é que Jesus está falando aqui? Para pessoas que são autoconfiantes, pessoas que confiam em si mesmas, como Lucas vai dizer, pessoas que acham que podem conquistar o céu sozinhas, pessoas que acham que podem chegar no céu com suas próprias pernas, pessoas que não sentiam a necessidade de alguém que lhes trouxesse salvação, porque elas achavam que já tinham a salvação por elas mesmas. Mas não só isso. Além de dirigir essa parábola para pessoas que são autoconfiantes, Jesus também dirige essa parábola para pessoas orgulhosas, para pessoas que estavam cheias de si mesmas, para pessoas que estavam, sabe, com aquela ideia de terem uma vida virtuosa completamente fantasiosa. Pessoas que se achavam, como a gente costuma dizer no nosso ditado, a última Coca-Cola do deserto. Pessoas que se achavam a última bolacha do pacote. Pessoas que pensavam de si além da conta. Pessoas orgulhosas, pessoas prepotentes. E claro, num fluxo natural desse tipo de caráter, Jesus também conta essa parábola para essas pessoas que desembocavam numa vida preconceituosa. Como ele vai dizer, pessoas que desprezavam os outros, era gente que não gostava de gente, pessoas que pisavam nos outros, que destruíam os outros, que desfaziam dos outros para conseguirem subir na vida. Aquele tipo de pessoa que olha para o próximo de cima para baixo, com um ar e com um clima de superioridade. É assim que o evangelista Lucas, logo de cara aqui no versículo 9, mostra para nós que tipo de pessoa Jesus deseja atingir e conversar e confrontar com essa parábola. Pessoas que se acham mais do que são, pessoas que estão cheias de si mesmas, pessoas que desprezam as outras e pessoas que acham que podem conquistar a salvação pelos seus próprios méritos e pelas suas próprias ações. E aí, chegando ao versículo 10, irmãos, a gente nota que Jesus, para tornar esse assunto ainda mais claro, mais vívido, mais cristalino diante de nós, ele vai tocar num contraste entre os extremos daquela sociedade. No versículo 2 ele diz, olha, 2 homens, fala de Jesus, 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Essa atividade de orar, por mais que não seja uma coisa comum na nossa sociedade, naquela época era uma prática extremamente comum. Todo judeu, por exemplo, daquela localidade, quando dava ou 9 horas da manhã ou 3 horas da tarde, ele costumava abandonar o que ele estava fazendo e se dirigia em direção ao templo para orar, era um costume comum. E aqui nós temos 2 homens, na rotina comum deles, indo em direção ao mesmo lugar, ao templo, para fazerem a mesma coisa, para orarem e para conversarem com Deus. Mas é aqui, amados, onde toda semelhança entre esses 2 termina. Porque apesar de serem 2 homens, indo para o mesmo lugar, fazerem também uma mesma coisa, esses 2 homens eram extremos opostos. Esses 2 homens, essas 2 pessoas eram totalmente diferentes. Talvez desse lado da história, na cultura da gente, no nosso ambiente cultural, histórico, a gente não consiga sentir o peso dessas palavras. Mas se a gente fosse colocar isso aqui para os nossos dias,
Era mais ou menos como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, dois homens subiram para a igreja para fazer uma oração. Um era um papa, um monge, um padre, um pastor, uma figura extremamente religiosa, e o outro era um traficante, um criminoso, um assassino. Dois homens completamente diferentes. De um lado, uma pessoa muito religiosa, o fariseu, que respirava religiosidade, e a vida dele era marcada justamente por fazer coisas para Deus. Um cara extremamente respeitado, valorizado, com boa reputação na sociedade, bons relacionamentos, uma vida moral, ética e religiosa impecável, por fora, pelo menos. E do outro lado, quem? Uma pessoa muito desonesta, um publicano, alguém que não respirava religiosidade, mas era alguém que respirava maldade. Era um sanguessuga da sociedade que se alimentava do suor dos outros, alguém que era reputado como lixo do mundo, como lixo daquela sociedade. É assim que Jesus, ele toca nos dois extremos da sociedade. De um lado, alguém que é aplaudido, do outro lado, alguém que é cuspido. De um lado, uma pessoa extremamente importante e aceita, do outro lado, uma pessoa completamente rejeitada. É assim que ele descreve esses dois extremos. E seguindo no texto, nós vemos a partir do versículo 11, Jesus Cristo descrevendo o que aqueles homens totalmente diferentes foram fazer ali no templo. Começando, claro, pelo fariseu. Jesus detalha que quando o fariseu chega naquele templo, ele começa a se ocupar na sua autopromoção. A autopromoção dele, a autoexibição que ele faz. O texto vai dizer, Jesus diz, ele se colocou de pé para orar. Essa aqui era a posição preferida do fariseu na oração. O fariseu não gostava de orar sentado, não gostava de orar de joelho, ele gostava de orar ali, em pé. Por quê? Porque ele queria se exibir para as demais pessoas que estavam ali naquela localidade. Não era apenas uma oração que ele estava fazendo, era uma apresentação, era uma oportunidade que ele tinha naquele templo de chamar a atenção daquelas pessoas para o quanto ele era superior, o quanto ele era bom, o quanto ele era elevado na sua religiosidade. Então, quando Jesus diz que aquele homem ficou de pé, não é só a posição física dele. O que Jesus está chamando a nossa atenção é o desejo daquele fariseu de ser visto, de ser aprovado, de ser elogiado, de ser idolatrado, de ser reconhecido por aquilo que ele fazia. Por isso que ele se coloca numa posição de destaque, né? A autopromoção que ele queria fazer. Como é que ele fazia isso? Encenando, através da encenação. Se vocês notarem bem aí no texto, Jesus faz questão de enfatizar que aquela oração que o fariseu estava fazendo era tão somente uma encenação, era de si para si mesmo. Ele estava fazendo uma ligação telefônica em direção ao céu e Deus não estava do outro lado da linha. Aquela oração que ele estava fazendo batia no próprio orgulho dele e voltava. Era uma oração que começava na terra e terminava na terra. Nós temos uma oração completamente, vã, oca, vazia. Era simplesmente um ator da fé se apresentando no teatro daquela religiosidade morta e vazia e fazendo uma falsa oração que expressava também, como Jesus vai dizer aqui, uma falsa gratidão. Mesmo que a gente olhe para essa oração e a gente encontre o fariseu citando o nome de Deus, e a gente encontre o fariseu dizendo graças a Deus, no fim das contas, se a gente considerar o todo, a gente vê que o fariseu estava agradecendo não a Deus, mas a si mesmo. A repetição do pronome eu aqui nessa oração, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço assado, eu sou daquele jeito e daquele outro, eu não sou como ele, não sou como ela. Essa repetição do pronome eu mostra que ele era o seu maior ídolo. É quase como se esse fariseu estivesse dizendo que Deus era alguém sortudo por ter ele aqui na terra. Um certo comentarista bíblico, chamado William Barclay, ele disse que esse fariseu ele não foi orar. Esse fariseu ele foi informar Deus acerca do grande homem que ele era. Mesmo utilizando a palavra Deus, o fariseu está orando para si mesmo, de si para si mesmo. Mas além disso, Jesus também fala sobre a falsa comparação que esse fariseu faz. Como a gente leu, o que é que ele faz? Ele vai se comparar com um publicano. Ele vai se comparar com as piores pessoas que existiam naquela sociedade. No lugar do fariseu se comparar com a lei perfeita de Deus que revela nossos pecados, no lugar do fariseu se comparar com o caráter impecável de Deus que mostra a nossa pequenez e miséria, no lugar do fariseu se comparar pelo menos com os servos de Deus que Deus levantou no decorrer da história,
Moisés, Abraão, Isaac, Elias ou Davi. Não, ele vai se comparar com as piores pessoas que ele encontra ao seu redor. Sabe aquela pessoa que ela se acha boa só porque tem alguém pior do que ela? Sabe aquele marido que ele se acha bom porque, não, o marido tal, ele bate na esposa, eu não bato, então eu sou melhor. Não, ó, o empregado tal, eu sou um ótimo empregado porque aquele outro empregado ali, ele rouba, ele pega o dinheiro do caixa, mas eu não faço isso. Sabe, a pessoa pega o pior exemplo para tentar se tornar a melhor pessoa. É o que o fariseu está fazendo aqui. Ele usa as feiuras daquela sociedade para tentar construir e apresentar a sua pseudo-beleza. Mesmo que, no fim das contas, ele seja exatamente aquilo que ele está acusando o publicano de ser. Esse fariseu não é um ladrão? Ele é um ladrão. Ele está roubando a glória de Deus naquela oração. Esse fariseu não é injusto? Ele é injusto também, sim. Ele está julgando o publicano pela aparência. Esse fariseu aqui, ele não é um adúltero, ele é um adúltero espiritual. Ele está sendo infiel ao seu Deus. Ele está, no fim das contas, sendo reprovado por tudo aquilo que alega ter, e mesmo assim se considera o rei do pedaço. O rei do pedaço. E para piorar ainda mais, Jesus também descreve a falsa santificação daquele fariseu, né? Quando Jesus diz que aquele fariseu, no versículo 12, ele jejuava 2 vezes por semana, quando Jesus diz que aquele fariseu dava o dízimo de tudo quanto ganha, por mais que isso pareça um ato louvável, se a gente for observar direitinho o texto, a gente vê que Jesus está denunciando o exagero daquele fariseu. Porque de acordo com a lei de Deus naquela época, Deus não ordenava jejum 2 vezes por semana. Ele ordenava jejum quando? No dia da expiação, 1 vez por ano, e em situações de crises nacionais. Mas o fariseu não. 2 vezes no ano, 3, 4, 5 vezes, não. Eu vou jejuar aqui 2 vezes por semana. O dízimo. Jesus dizia para dar dízimo de tudo? Não, tinha certas rendas que eram isentas. Mas o fariseu não. Comprei uma caixa de fósforo, vou tirar um fósforo aqui, vai ser para Deus, o meu dízimo. Ele exagerava, sabe aquela pessoa que sempre exagera para querer ser mais do que os outros? Aquela pessoa que acha que sou mais porque eu faço mais. Aquela velha mania de ir além dos requisitos para exagerar e se destacar. Exagerar e brilhar. Exagerar e de alguma maneira provar que é melhor do que os outros. É o que o fariseu estava fazendo aqui. Eu não faço só o que Deus quer, não. Eu vou além, eu crio regras, eu faço coisas que eu mesmo criei para tentar me apresentar diante das pessoas. Mas, amados, eu confesso a vocês que, considerando o contexto geral dessa parábola aqui, eu penso que um dos principais problemas desse fariseu, não é só o que ele disse, mas é também o que ele deixou de dizer. Uma das coisas mais graves que Jesus acusa nas entrelinhas desse texto é a falta de confissão do fariseu. Em nenhum momento o fariseu pede desculpas para Deus, em nenhum momento o fariseu pede perdão por seus pecados, em nenhum momento o fariseu expõe ou rasga sua própria maldade diante de Deus, não. Por quê? Porque ele está completamente cego espiritualmente. Ele não consegue enxergar a sua doença, a sua maldade, a sua pecaminosidade, ele não consegue enxergar nada disso. É por isso que, diferente do publicano, ele não admite os seus erros. O que Jesus está querendo ensinar para nós com isso tudo, com toda essa postura orgulhosa, prepotente, preconceituosa do fariseu, é que a autoexaltação sempre vai conduzir as pessoas para a condenação. Sempre vai conduzir as pessoas para a condenação. Então, se nós deixamos de enxergar nossos defeitos, se nós deixamos de confessar nossos pecados, se a gente começa a pensar de nós mesmos, além da conta, se nós começamos a nos achar melhores do que os outros, se nós acreditamos que um bom comportamento nessa terra vai comprar para nós um bom lugar no céu, nós estamos nos passos e na trilha desse fariseu em direção ao inferno, em direção à condenação. Porque a autocondenação sempre resulta na destruição, ou seja, nós, se vivemos assim, estamos embriagados pelo nosso próprio orgulho e vivendo uma vida religiosa diante de Deus que é totalmente desprezível. O tipo de caminho pavimentado pelo orgulho, a arrogância, o preconceito, a justiça própria que termina no inferno. É o caminho onde as pessoas são reprovadas e condenadas. Mesmo que, na ótica humana, o negócio seja diferente. Imagina aí, na ótica humana, aquele fariseu era a melhor pessoa do mundo. Cara respeitado, cara religioso, íntegro,
tem suas contas em dias, tem todos os seus relacionamentos corretos, fala direitinho, está sempre lendo a Bíblia, ensinando a Bíblia, o cara é correto na ótica humana, mas aos olhos de Deus, ele estava sendo condenado. Então, amados, a lição que a gente retira disso é que qualquer pessoa que ache que o bom histórico que ela tem, ou o bom comportamento, ou até mesmo a vida religiosa que ela tem aqui dentro, seja suficiente para levá-la ao céu, está equivocada. O grande alerta que Jesus está mostrando para nós é que a nossa salvação não pode depender de nós mesmos. Porque para sermos verdadeiramente salvos e justificados, a gente precisa evitar o orgulho, evitar a autopromoção, evitar a autoexaltação. E seguir pelo caminho oposto. Como Jesus mostra em segundo lugar, o justificado é alguém que procura a humilhação. Isso começa no versículo 13. Depois de falar sobre a melhor pessoa daquele lugar, Jesus fala sobre a pior pessoa daquele lugar. Ele menciona um publicano. Esse publicano, amados, que Jesus menciona aqui, como alguns de vocês já sabem, eles trabalhavam cobrando impostos. O problema é que esses impostos que os publicanos trabalhavam cobrando eram impostos totalmente abusivos, desproporcionais, injustos, cobrados também por um povo injusto, cobrados pelo Império Romano. Roma dominava, olha, é o seguinte, agora vocês vão pagar tudo para nós, qualquer movimentação financeira aqui vai ser 90% para nós. Quem é que vai recolher esse dinheiro? Os publicanos. Vão contratar um pessoal e eles vão fazer esse trabalho sujo de sair por aí nas bodegas, nas lojas, no mercado, nas carpintarias, em qualquer lugar para recolher esse dinheiro. Era como se aqueles publicanos estivessem traindo o próprio povo deles. Estavam ajudando os romanos a abusarem, torturarem e destruírem o povo de Deus. Mas o pior é que eles faziam isso não por obrigação. Eles faziam isso em benefício próprio. Porque além dos publicanos cobrarem aquelas taxas já abusivas do poder romano, os publicanos sempre acrescentavam um dinheiro a mais que ficava para eles. Seguinte, você vendeu uma coisa, pois bem, 90% é de Roma, e 5% aqui, ou 10% é meu, eu fico com o quê? Fico com nada. Ou seja, além do povo estar pagando uma taxa totalmente desumana, impostos totalmente desumanos, eles também eram obrigados a bancar o luxo dos publicanos. É por isso que eles foram reputados ali como exploradores, como homens desonestos, como ladrões, como roubadores. Foi diante de todo esse quadro que os judeus fizeram com que os publicanos fossem vistos como o lixo da sociedade. Traidor, desonesto, explorador, um sanguessuga, uma pessoa que só faz o que é ruim. E aí, Jesus conta uma parábola, e no lugar de contar a história entre um fariseu e um pai de família respeitado, moderado, ele conta a história dos dois extremos, um fariseu e um publicano. Mesmo que os judeus eles não conseguissem nem mesmo respirar o mesmo oxigênio de um publicano, Jesus cita eles. Mas esse tipo de publicano que Jesus menciona aqui, amados, especificamente, era um publicano que tinha uma postura diferente. Lá no versículo 13, a parte finalzinha do versículo 13, nós vemos Jesus descrevendo a humilhação desse publicano. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo... Jesus não disse simplesmente, o publicano orou e disse isso e aquilo. Não, ele vai em detalhes. Ele mostra detalhadamente aquele publicano, assim como o fariseu, se colocando de pé, mas longe, distante, separado, isolado daquele lugar ali no templo. Sabe uma pessoa, quando ela está num local e ela não se sente confortável em estar ali, o que ela faz? Ela fica no cantinho, ela fica reservada, ela não quer aparecer, ela não quer se destacar, ela não quer ser notada. É alguém que vai para a igreja e ele está tão assim intimidado que ele não quer nem entrar, ele fica na calçada, olhando de longe. A gente já viu isso acontecer. O cara chega num culto evangelístico, às vezes está meio de fogo, né, como a gente costuma dizer, meio embriagado, e fica ali isolado, ali na outra calçada. Ei, venha, senta aqui. Não, eu fico por aqui mesmo. Sabe, era exatamente assim que esse publicano estava se comportando ali no templo. Ele se coloca num lugar distante, porque ele se considera indigno. Ele não se considera um merecedor de estar naquele lugar. Ele está envergonhado. A consciência dele está ardendo por causa dos seus erros. Ele sente a sua distância de Deus e é por isso que ele fica distante no templo. Distante do Santo dos Santos, distante do santuário, distante dos demais adoradores, distante da presença manifesta de Deus. Jesus também vai dizer que esse publicano, além de estar distante, ele nem mesmo levantava os olhos dele para o céu, ele não tinha coragem de fazer isso. Pode ser algo simples para você, mas para aquele homem com a consciência rasgada,
Era um terror para ele. Ele não conseguia olhar para o céu. Salmo 123, versículo 1, descreve para nós que uma das práticas que o judeu tinha na oração, além de orar de olhos fechados, é às vezes orar de olhos abertos, em direção ao templo, falando com Deus, olhando para o céu. Não porque o judeu achava que ia ver o trono de Deus ali diante dele, mas porque o judeu queria ter uma certa conexão com Deus através dessa visualização, na meditação. Já o publicano, ele sabia que não merecia conexão nenhuma com Deus. Ele está tão convicto dos seus pecados, que ele não consegue olhar para outro lugar, senão suas lágrimas, senão para o chão, senão para o pó e para a sua culpa. Ele nem mesmo ousa levantar os olhos para o céu. E para completar, Jesus ainda disse que aquele homem estava batendo no peito no decorrer daquela oração. Cada batida dessa no peito expressava o desgosto que ele tinha pelo pecado. Como se ele estivesse assim, golpeando o próprio coração. Por que você faz isso? Por que você vive esses erros? Por que você cai nesses pecados? Sabe, é como se ele estivesse golpeando a si mesmo. Era uma espécie de autopunição, de humilhação, de arrependimento no profundo desgosto que ele estava sentindo pelos seus pecados. Ou seja, desde a planta dos seus pés até a ponta da sua cabeça, o corpo inteiro estava comunicando um arrependimento sincero diante de Deus. Mas não só na expressão corporal, também na sua expressão verbal, nas suas palavras. Jesus continua no versículo 13, mostrando a confissão que esse publicano pronunciou diante de Deus. Rápida, sincera, objetiva e direta. Ó Deus, diz o texto, tem pena de mim, que sou um pecador. Percebem mais uma vez a diferença entre o publicano e o pecador? Entre o publicano e o fariseu? Diferente do fariseu, o publicano não se coloca diante de Deus com uma comparação. Ele não vai se comparar, por exemplo, com alguém que é pior para ele se sentir melhor. Deus é o seguinte, olha, tem um publicano que é muito pior do que eu, viu? Eu fiz o que é ruim uma vez, mas ele fez 10 vezes. Não, ele não faz isso. Ele não vai se comparar com os demais. Diferente do fariseu, o publicano não está ali para confessar o pecado dos outros, como nós temos facilidade de fazer. O publicano está ali para confessar os seus próprios pecados. É possível a gente notar também que o publicano nem sequer orou com algum tipo de explicação. Ele não tentou amenizar seus pecados, ele não tentou defender seus pecados, ele não tentou racionalizar seus pecados. Deus, eu entrei nessa vida, mas porque está difícil demais, Deus. Questão financeira, dificuldade familiar, era uma herança de família, meu pai já trabalhava nisso, não tinha como eu escapar. Não, o publicano, ele não tenta amenizar os seus pecados diante de Deus. Ele nem sequer faz votos dizendo, Deus, é o seguinte, a partir de agora, nunca mais eu vou fazer isso, agora você é um novo. Ele não faz isso. Ele não consegue fazer outra coisa, além de olhar para a graça de Deus e pedi-la com todas as suas forças, e pedir a graça e a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Porque diferente do fariseu, irmãos, o publicano não orou com alta exaltação, ele orou com humilhação. No texto original, como está aí no nosso texto, o texto original, o publicano não diz apenas, tem misericórdia de mim, um pecador. Ele diz, tenha misericórdia de mim, o pecador. Ou até mais direto, uma tradução mais direta, tem misericórdia de mim, pecador. É como está no original. O publicano não se considerava como um pecador entre muitos, ele se via como o principal dos pecadores nessa terra. Como Paulo vai dizer mais tarde, lá em 1 Timóteo 1,15, o principal dos pecadores, era assim que o publicano se via naquele momento. Enquanto o fariseu se considerava como o único homem bom nessa terra, o publicano se considerava como o único homem mau, como se não houvesse nenhuma outra pessoa que pecasse na terra, além dele mesmo. Em tudo isso, amados, o que a gente consegue ver nesse publicano é a sede intensa que ele tem de perdão, de graça, de misericórdia. A coisa mais preciosa que ele queria não era dinheiro, não era saúde, não era bens materiais, não era se safar daquelas injustiças, caso Roma perdesse o poder dela, não. O que ele mais queria era Deus, era se consertar com Deus, era pedir perdão a Deus, era ter a misericórdia de Deus sobre a sua vida. A lição que Jesus está ensinando aqui com isso tudo é que a confissão dos nossos pecados, como esse publicano fez, é o caminho da justificação. Como eu disse para vocês no início, para a gente ter uma justificativa nessa terra, a gente precisa de uma boa explicação.
Vai faltar no trabalho? Tem que explicar direitinho. Vai responder aquela pergunta na escola? Justifique a resposta direitinho. Você precisa de uma boa explicação para ter a justificação. Mas no céu, irmãos, é diferente. No céu você não precisa ter uma explicação para receber a justificação. Você não precisa, pelo contrário. Quando a gente tenta explicar as coisas para Deus, como o fariseu tentou explicar, a gente se dá mal. A gente piora ainda mais a nossa situação, porque para ser aprovado por Deus, você não precisa de uma explicação, você precisa de uma confissão. Você precisa dizer para Deus o que você tem feito de errado, você precisa dizer para Deus o quanto você tem caminhado distante dele, você precisa dizer, como o publicano disse aqui, a confissão completa dos seus defeitos, das suas falhas, uma conversa sincera, aberta e transparente com Deus sobre tudo que está errado na sua vida. É o que o publicano fez para receber a aprovação e a justificação de Deus. E é o que cada um de nós devemos fazer para receber e desenvolver a nossa salvação, é pedir perdão e graça ao Senhor, a misericórdia dele sobre as nossas vidas. Porque é assim que nós achamos o caminho da salvação, né? No último versículo, versículo 14, Jesus termina dizendo que o justificado é alguém que recebe e encontra a salvação. Digo a vocês que esse, ou seja, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, e não o fariseu. É nessa parte do texto, onde Jesus ele encerra aquela história da oração no templo, ele tira os nossos olhos aqui da terra, e coloca os nossos olhos lá no céu. Ele começa a mostrar o veredito celestial. Ele começa a mostrar qual é o parecer de Deus diante daquilo tudo. E esse parecer de Deus, naquela situação, é totalmente radical. É totalmente chocante. Por um lado, o homem mais religioso, ético, moral, respeitado daquela sociedade, saiu do templo em direção ao inferno. Por outro lado, o homem mais vil, mais desprezado, mais caluniado, mais injustiçado, ele sai dali em direção ao céu. Se a gente tivesse a oportunidade de voltar no tempo e ouvir essa parábola ao vivo e em cores, a gente veria que quando Jesus pronunciava essas palavras aqui, as pessoas ficaram completamente chocadas, espantadas. Está dizendo que o publicano, esse cara que eu nasci odiando, com ódio profundo no meu coração, esse cara que eu não deixo nem mesmo ele passar na minha calçada, você está dizendo que ele vai colocar os pés dele no céu? Ficaram chocados, para não dizer revoltados com esse veredito que o Senhor Jesus Cristo pronunciou. Porque é uma inversão radical, uma inversão chocante, mas uma inversão bem explicada. Por que isso acontece assim, Jesus? Jesus disse, final do verso 14, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. É a conclusão da parábola. A diferença, como Jesus diz aqui, entre esses dois homens, não é que um tinha pecado e o outro não tinha. Ambos eram pecadores, ambos eram indignos. Não é que um merecia o céu, o outro merecia o inferno, todos os dois mereciam o inferno. A diferença é que um se exaltou e o outro se humilhou. Foi por isso que o publicano foi justificado, foi aceito, foi aprovado, porque ele reconheceu a miséria dele e ao mesmo tempo implorou pela misericórdia de Deus. Já o fariseu, no lugar de reconhecer a podridão espiritual da sua própria vida, ele colocou na cabeça que podia enganar a Deus com uma encenação teatral de uma religiosidade morta. Por isso, como alguém já disse, o fariseu subiu no templo cheio de nada e saiu do templo vazio de tudo. É assim, amados, porque uma das lições que Jesus deseja trazer para os nossos corações nessa noite é que Deus sempre vê além das aparências. Deus sempre vê além das aparências. Sabe? Muitas pessoas dizem isso como um sinal de que, podem me julgar, que eu faço coisas erradas, mas Deus vê além da aparência, no sentido de que Deus ele vai passar a mão na cabeça. Mas, amados, esse é um dos alertas mais graves que nós encontramos na Bíblia. Quando está escrito que Deus enxerga de uma maneira diferente do homem, é um dos principais alertas de Deus, porque Ele consegue ver em nós aquilo que nenhum outro ser humano jamais vai conseguir enxergar na nossa vida. Isso pode ser para o nosso bem, isso pode ser para o nosso mal. Era para o bem do publicano, mas era aterrorizando para o fariseu. Um Deus que vê além das aparências. Vamos pensar aqui nessa noite. O fato de nós estarmos aqui nesse culto aparenta que nós estamos buscando a Deus. Aparenta que nós queremos um relacionamento com Deus. É o que nós aparentamos aqui nessa noite. Mas Deus vê além disso.
Deus vê além daquelas pessoas que estão no templo, ou numa igreja, ou em qualquer lugar, porque Ele sabe realmente o motivo de estarmos aqui. Ele consegue enxergar realmente as motivações profundas do nosso coração. É por isso que nós não devemos nos contentar com a presença física numa igreja. Não dá, irmãos. Deus vê nosso coração. Deus não vê só nossa localização, Ele vê nosso coração, Ele vê se a gente está rasgando o nosso coração diante de Deus, como esse publicano fez. Ele vê se a gente realmente está contrito, quebrantado diante dEle, reconhecendo nossas falhas. E é o que a gente precisa fazer. Rasgar os nossos corações diante de Deus, sabendo que a única forma de um Deus santo nos aprovar e nos justificar é quando nos arrependemos sinceramente dos nossos pecados, e quando abraçamos o Evangelho de Jesus com toda a fé do nosso coração. Com toda a fé do nosso coração. Entre os estudiosos, às vezes existe uma certa discussão acadêmica, até que ponto as parábolas que o Senhor Jesus Cristo contavam eram reais ou eram fictícias. Será que isso aconteceu mesmo? Será que isso é só uma história que Jesus criou, inventou para ensinar a verdade? Se você pegar a parábola do publicano, eu arrisco dizer que essa não só é uma parábola que expressava um acontecimento real daquele lugar, mas eu ouso ir além e dizer que essa parábola é uma história que continua se repetindo toda semana em nosso meio. Toda semana. Toda semana as pessoas estão indo a um lugar religioso, dois tipos de pessoas indo para uma igreja, como fizemos aqui nessa noite. Essas pessoas estão indo para o mesmo lugar, fazerem as mesmas coisas. Elas oram, elas cantam, elas leem a Bíblia, elas ofertam, elas dão até o dízimo, elas se batizam, elas fazem coisas religiosas. Ao terminar esse culto, ao terminar a reunião, como o fariseu e o publicano, cada uma dessas pessoas volta para as suas casas, como a gente vai voltar para casa daqui a pouco. Essa história continua se repetindo. A grande questão que Jesus deixa para o nosso coração é como vamos voltar para a nossa casa nessa noite. Eu não estou falando sobre o nosso estado físico, se é a pé, de moto, de carro ou de bicicleta. Eu estou falando sobre o nosso estado espiritual. Como vamos retornar para as nossas casas nessa noite? Jesus diz aqui, é o que acontece em nosso meio. Um vai descer para casa justificado, perdoado, abraçado por Deus, salvo, se arrependeu dos seus pecados, confiou no Evangelho, abraçou Jesus com todo o coração. O outro vai descer para casa condenado, reprovado, porque foi uma pessoa que se agarrou na sua própria justiça e dispensou a necessidade de um Salvador, porque foi uma pessoa que se contentou meramente com uma fachada religiosa, mas nunca com um arrependimento sincero do próprio coração diante de Deus. Então a grande pergunta que eu deixo para cada um de nós nessa noite é: de qual lado nós estamos, irmãos? Vamos voltar para casa, terminar esse culto, mas de qual lado nós estamos? Um desceu para cá justificado, o outro condenado. De qual lado nós estamos nesse retorno para as nossas casas? É com essa pergunta que cada um de nós deve analisar o próprio coração nessa noite. Se você é crente, o conselho que Jesus está dando para mim e para você é: cuidado para não imitar o fariseu. Cuidado para não deixar a sua vida religiosa inflar você, orgulhar você, deixar você prepotente e você começar a achar que vai chegar no céu por si mesmo e não por Jesus. Confesse seus pecados, confesse, porque é a única forma que o crente tem de desenvolver sua salvação. E se você está aqui e não é crente, qual é o conselho que Jesus está dando para você? Ou a ordem ou o mandamento que Ele está dando para você? Siga o publicano. Siga o publicano. Não importa quantos erros você cometeu, não importa o que disseram a seu respeito, se odeiam você ou se amam você, siga o publicano, se arrependa dos seus pecados. Confesse as suas iniquidades diante de Deus, diga para Deus tudo que está errado na sua vida e implore a Ele para Ele ter misericórdia de você. Porque a única forma de você encontrar a sua salvação é você se arrependendo sinceramente dos seus pecados e confessando eles diante de Deus. Confessando ele diante de Deus. Como está em 1 João, capítulo 1, versículo 8. A gente tem quase decorado esse texto, né? Mas vale a pena encorajar nossos corações com ele. Se dissermos que não temos pecado nenhum, como o fariseu dizia, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, como o publicano fez, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É com essa promessa maravilhosa e encorajadora da parte do Senhor, e eu quero encorajar os nossos corações a nunca abandonar a prática da confissão do arrependimento de pecados. Se você está aqui e ainda não é um crente,
e quer fazer isso nessa noite, você pode fazer isso. Jesus disse que a gente tem de confessar Ele diante dos homens, uma confissão pública do Evangelho. Eu convido você a fazer isso nessa noite. Enquanto eu estou falando, você pode levantar a sua mão e você pode se unir ao publicano. Você pode dizer: Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador, tem muita coisa na minha vida que eu preciso consertar e só o Senhor pode consertar. Faça isso. O encorajamento que trazemos para o seu coração é: se arrependa dos seus pecados e confie no Evangelho. É assim que você vai descer para a sua casa nessa noite, justificado, aprovado, abençoado e salvo por Deus. Se não, a gente se coloca à disposição para conversar com qualquer pessoa que esteja interessada nesse Evangelho, e nós teremos a maior alegria de orar com você, conversar com você e conduzir você para cada vez mais perto desse Jesus que tem sido tão bom, tão misericordioso para com as nossas vidas.